Professor, a pergunta agora, que na verdade é a 4, mas vai ser a última do nosso roteiro, ela é uma pergunta bem técnica, que ficou na curiosidade minha, né? O livro, A Metrópole Imaginária, ele trabalha a história a partir de uma perspectiva diferente da comum, da escolar, que é a tal história cultural, né? Que vai buscar esses personagens aí nas colunas sociais e tal, como tu falasse no início. Eu gostaria, então, que tu respondesse aí pro nosso público o que é essa tal história cultural, o que ela se difere de outras visões da história, por favor. Uhum. História cultural tem várias ramificações, mas o mais importante, que ajuda a definir, é que é uma história que se preocupa não só com as ações históricas, mas também com as representações, com o imaginário, sabe, com as formas pelas quais as pessoas concebem o mundo. Porque a gente sabe que, ainda que esse imaginário não construa sozinho o mundo, são condições indispensáveis para a ação. Tem gente que rejeita isso, acha que é inconcebível, né? Mas a gente vê que hoje, mais do que nunca, no Brasil talvez, a gente tenha noção da importância de estudar o estado de espírito, os conceitos, as teorias de conspiração, a história das ideias, as imagens que circulam, porque são imagens, conceitos, ideias que induzem a ação. A gente está vendo, né? Tanta teoria de conspiração está prejudicando na prática vacinação. Tem gente que não quer vacinar por conta de teoria da conspiração. Então, causa impactos reais na história. A gente viu, né, como que candidatos são eleitos aí com histórias absolutamente malucas, assim, como que o medo comunista ainda hoje, no mínimo, a gente vê 3 grandes momentos na história brasileira que o anticomunismo surgiu assim, de um jeito totalmente descolado da realidade e impactou a história. Então, há quem estude, por exemplo, as imagens, né, do medo comunista em determinados momentos. Por que ele surge? Quais são os temores? Quais são os ressentimentos? História dos ressentimentos, isso é fantástico. Tem uma linha, alguns professores na Unesp de Franca trabalham com isso, porque percebe-se como que esse ressentimento, essa emoção das pessoas causa impactos históricos. O nazismo foi fruto de ressentimento. A gente vê recentemente a extrema-direita como que se alimenta desse ressentimento, e frequentemente a militância política se esquece de observar esses elementos que são legítimos. Ou seja, vamos lá, elementos que são legítimos e que são manipulados pela extrema-direita para fins eleitorais. Então, a gente vê as universidades, por exemplo, tanto ódio contra as universidades. Universidades, de fato, sobretudo as públicas, são elitistas por natureza, porque pega um curso, tem 90 concorrentes, né, passa 90 por vaga. De cada um que passa, você tem 89 ressentidos. São pessoas que foram excluídas da universidade. Então, essas pessoas, naturalmente, vão se sentir ressentidas, vão estar fora, vão tentar de novo, talvez não consigam. E aí, a universidade é, de fato, um privilégio, ainda para poucos. Então, essa realidade socioeconômica tem que ser combatida como? Ampliando vagas na universidade, né? Ampliando acesso, criando mais campos, investindo mais. Esse é o caminho interessante. Mas quando a extrema-direita usa esse ressentimento em busca de poder, faz o contrário. Faz com que as pessoas passem a estigmatizar, atacar, odiar, e cria mais teoria de conspiração e quer destruir, em vez de ampliar a vaga e acolher. Então essa história ela é muito importante. E a história cultural cuida disso. Cuida de entender, eu ia dizer infelizmente
demora muito para entender, né? Mas é típico da história. A gente não, como eu disse, né? A gente não tem condição de fazer. É difícil de. Até quem faça, quem tente fazer história do tempo presente. Mas é muito difícil. Sobretudo porque a gente não tem consciência das consequências das ações de hoje para o futuro. Então pode ser que hoje esteja acontecendo, quer dizer, pode ser não, certamente hoje está acontecendo alguma coisa que nos escapa e que vai ser importante no futuro. E só vai conquistar a dimensão em retrospectiva, né? Quando a gente olha para trás, nossa, aquele dia ninguém percebeu, mas estava acontecendo isso e que a bola de neve gerou um grande movimento. Então a gente não tem condição de fazer isso hoje, justamente porque não aconteceu. Há infinitas possibilidades para o futuro. Então a gente não faz história olhando para o futuro, faz olhando para o passado. E toda a história é enviesada nesse sentido, né? Porque você vai atribuir importância a eventos que causaram impacto. E a gente tende a deixar de lado eventos que foram insignificantes, porque tem menos sentido dependendo do ramo da história que você estuda. Ainda que a história cultural, né, ela é muito relacionada àquelas modalidades de história que eu mencionei. A história, microhistória, que é uma história muito localizada, que pode ser útil para uma comunidade ou pode ser universalizável. Então tem muitos estudos geniais sobre casos específicos que ajudam a gente a entender coisas da condição humana, então isso é legal. Aí tem a história oral, que é a história do povo que não gera documento, porque pessoas célebres geram muito documento, né? Tem jornal, e tem gravação, e tem ata, e tem, assim, vários documentos históricos. Pessoas do dia a dia, sobretudo grupos marginalizados, Fábio, tem gente que não tem nem certidão de nascimento, não tem nem carteira de identidade. Eu me lembro no ano passado, um grupo de estudos analisando os impactos iniciais da pandemia, percebeu que tinha muita gente que não conseguia auxílio emergencial porque não tinha identidade. Imagina, a pessoa não tem uma identidade, parece que é tão básico, né? A gente não vê que há deficiências de cidadania dessa magnitude. Então, tá vendo? São pessoas que são absolutamente esquecidas, são experiências que não são conhecidas, não são analisadas, não são estudadas. E isso causa impacto em política pública. A gente precisa entender historicamente todos os grupos para a gente até formular, né, soluções. Então, a história cultural se interessa por esse campo. Não é uma história só econômica, sabe, que vai observar os impactos econômicos em macro escala, não é só uma história política no sentido de Estado, né, que vai... Existe a história cultural política, foi a que eu trabalhei, né, dos discursos, como é que os agentes políticos se constituem enquanto agentes históricos no seu próprio tempo, como é que eles criam uma imagem para si. Então esse campo, eu acho ele muito legal, dialoga muito com a comunicação, que é a minha formação inicial, né, formação na graduação. Então eu vejo que há uma demanda muito grande por isso, mas, de novo, né, aí por várias questões relacionadas a tudo aquilo que a gente mencionou, de aprisionamento ideológico e desvalorização do próprio trabalho, ao fechamento da universidade no seu próprio circuito, acaba prejudicando aí o diálogo e o conhecimento da sociedade e todas as deficiências da educação, né? Imagina. Então, tá vendo? De uma ponta a outra. A gente espera, né? A expectativa do historiador é que na ponta final o estudante acabe lendo seus trabalhos, mas imagina, sem livro didático, os meninos com raiva da escola, com os professores exaustos, como diz de novo Paulo Freire, pedagogia não pode ser dissociada de toda essa luta política em favor de uma educação de qualidade, etc. Né? Não dá para... Por isso que concordo, né, em termos, mas concordo
com aquela ideia, né, de que uma pedagogia tem que estar desassociada do chão da escola, né? Não tem muito sentido. Tem razão, e por isso o Freire deixa claro que não há como dissociar da política e da exigência por melhores qualidades ao professor. Nossa, vai de um ponto para o outro. Professor, mas sabe assim, no início da live, tu começou falando que não estava conseguindo gravar vídeo no YouTube por estar trabalhando demais agora nesse modelo à distância, sabe? E isso encaixou exatamente no ponto que tu falaste agora, e que tu falou em vários outros momentos, né? A sociedade espera um heroísmo do professor, porém, em todos os sentidos possíveis, não remunera, e aqui não entenda remunera só em dinheiro, mas em dinheiro também, e principalmente, né, para que ele cumpra essa função do herói, né, do quase da autoimulação, porque a gente trabalha tanto que parece que vai pegar fogo, né? Isso em todos os níveis, e parece que, por exemplo, a minha mulher que trabalha na educação infantil, parece que é mais profundo, né, do que... E eu trabalho no médio e no fundamental. Parece que no fundamental é mais profundo que no médio. Parece que, de certa forma, avalia essa questão do professor salvador, do professor que se doa, da tia, que o Paulo Freire lá falava, da tia, do tio, etc, né? Tu sabe que, por exemplo, assim, de repente, professor André, parece que o problema o aluno não ter acesso à internet, porque às vezes não tem nem luz elétrica onde ele mora, quem dirá sinal de banda larga, parece que isso é um problema do professor, e o professor tem que resolver. Pois é. Sabe? Porque a escola não consegue resolver, a prefeitura não resolve, o governo do estado não resolve, o governo federal, então, simplesmente cagou para toda essa questão. Aí, quem tem que resolver o acesso o professor? A gente não tem condição nenhuma para isso, né? Tu sabes que, por exemplo, essa semana, para conseguir manter a minha vida, né? Não é nem o estilo, é a vida mesmo, porque o cansaço físico e mental já estava ficando muito grande. Eu tive que, o óbvio, professor André, falar com as direções das 3 escolas que eu trabalho e dizer assim, eu estarei disponível para participar de reunião, atender as turmas, enviar material, corrigir material no meu horário de trabalho. Pois é, recebido meio assim, mais uma. Não, eu tenho, como professor, eu tenho o horário de trabalho em sala de aula e o horário de planejamento. Nesses horários eu estarei à disposição. Porque, professor André, a gente entrou no trabalho perpétuo. Reunião, sexta-feira, 6 horas da tarde, mandando arquivo no sábado e domingo, respondendo aluno às 3 horas da manhã, sabe? Assim, uma insanidade. E tentar resolver problemas do tipo, por que só 20% dos alunos enviaram atividade de volta? Daí, olha, tá tudo certo na atividade, mas e o acesso, né? Então, assim, daí a gente já começa a pensar estratégias para o acesso do aluno à informação, e não deveríamos estar pensando nisso nesse momento, sabe? Então, assim, tudo que tu falaste, os saltos que tu deu e tudo mais, de certa forma, ecoou lá naquela primeira frase, né? Que tu disse que sem tempo de fazer ali o YouTube, porque, né, isso está consumindo, de certa forma está consumindo a nossa categoria toda, e parece que vai aprofundando. Eu o único meio que hoje não estou trabalhando é o universitário, mas pelo que todos me revelam, eu convido vários professores aqui, né, a participar, me parece que também estão sobrecarregados, também estão nesse trabalho perpétuo, né? Parece que eu não sei, por misturar o ambiente de descanso com o ambiente de trabalho, parece que a gente passou a trabalhar 24 horas por dia, o que é uma tremenda loucura, né? Uma tremenda loucura. E assim a gente vai... a história, né? A filosofia também tem isso, né? A gente gosta dessa segurança do tempo, a gente gosta de discutir o que ficou lá 200 anos atrás, porque senão a gente erra feio.
E 2013 foi um exemplo. E quando a gente analisa o 2013 hoje, parece que a gente diz assim, mas como é que a gente não viu isso? Por exemplo, em filosofia, a gente estava analisando os movimentos ocupes e todos os conceitos que estavam ali por trás com algo assim muito positivo, né? Os movimentos de rua, os movimentos de ocupação, os movimentos pelo transporte público, né? É o despertar, é o iluminismo, não sei o quê. E na verdade, 2 anos antes, a Primavera Árabe, né, já tinha mostrado no mundo árabe que os movimentos começaram assim, com o uso das redes e tal, a grande novidade. Porém, eles abriram espaço para grupos conservadores. E esses grupos tomaram ali a maior parte dos países, etc. Eles absolveram aquele discurso. Até porque as linhas que estavam governando naquele momento eram mais progressistas. Aquela coisa, mundo árabe, xiita, sunita, eu não sei tão bem assim, mas pelo que eu sei, né, a diferença entre os sunitas e os xiitas é bem marcado assim na questão progressista da história. E aí, nós aqui no Brasil, achando que aquele movimento era para frente, que a gente iria para frente, e que aqui não vai abrir caminho para o conservadorismo. Né? Ingenuidade tremenda. É por isso que talvez muitos preferem esperar que o afastamento histórico chegue, até para a gente avaliar conceitos, né? E não depois ficar assim, errei, né? Ficou lá meu artigo publicado na CAPES, Qualizar, uma besteira sem tamanho. Só que se foi para uma Qualizar lá em 2013, é que não era uma besteira, né? É porque aquilo era uma avaliação naquele momento, porém uma visão que estava limitada, aí com afastamento histórico conseguiu ver muito mais. Isso mesmo para as microavaliações. Falando com o mesmo Ricardo tinha, aliás, é uma baita live, ele está lançando um livro novo, que é Crítica da Razão Idolátrica, que ali dentro trabalha o conceito de necroética, que é muito bacana. A necropolítica está sendo muito falada, né, do Camaronense. O professor Tim, ele traz o conceito de necroética, que é a necropolítica aplicada no dia a dia do cidadão comum. Que a necropolítica é um conceito, né, da realpolitik, um conceito macro, dos que governam, dos que têm poder. A necroética é o que o gado está fazendo aqui no curral, né? Então é um conceito bem interessante aqui que o professor Tim trabalha. A gente estava falando ali do, né, o Facebook, né, entre outras redes. O Facebook, por exemplo, ele comentando que com essa pandemia e tudo mais, de repente, talvez ele tenha mais gente morta ali do que viva. Eu falei, professor, mas o que é o Facebook se não a nossa lápide, né? É ali que as pessoas vão buscar a nossa informação, quem fomos, né? Etc. Tal, depois. E isso é um grande banco de dados, não sei se o senhor concorda com essa ideia, um grande banco de dados para os historiadores terem acesso aos cidadãos comuns dessa época. Então, por exemplo, daqui a 100 anos, quando a gente for falar da pandemia de Covid, os historiadores vão poder ter acesso a esse banco de dados, que talvez nem mais online esteja, mas vão poder ter acesso a esse banco de dados e ver o que os cidadãos comuns falavam, e não o que os grandes centros contaram, né? Não sei o que pensa disso aí. Não, interessantíssimo, né? Sobre o 2013, né? Eu acho que eu te perdoo, e me perdoo também, eu também, na época, né, todo mundo ficou entusiasmado, porque, primeiro, de fato, como eu mencionei, né, não dá para saber, sabe, a história, ela não está escrita, então é a dinâmica que vai tocando, vai se desenvolvendo, grupos vão disputando, é uma disputa permanente. E segundo, a história não chegou ao fim. Então, esse tempo vai passar. Será que daqui a 10 anos a gente vai olhar mais uma vez para 2013 com outros olhos? Possivelmente. Então, a história não tem ponto final, né? Então, quando você olha daqui até aqui, ok, você mensura esse ou aquele efeito, mas a história continua. Então, eu brinco que a gente não tem muito controle. Eu gosto de brincar com o exemplo do pai do John Lennon. O John Lennon teve um pai ausente.
Então, sumiu. E aí ele ficou muito ressentido com o pai, foi criado pela tia, aí fez a banda, revoltado, e virou os Beatles e deu no que deu. Então, será que se o John Lennon tivesse tido um pai presente, né, estava lá com ele, ajudou ele na escola, John Lennon seria um dentista, seria um contador, ou, sei lá, seria um grande cientista, sabe? Já que ele era talentoso, seria um grande político, não sei. Tá vendo? A gente, na história, a gente também tem um tabu que é não ficar dizendo e se, porque não aconteceu. Então, na história, ao contrário de química, né, não dá para você refazer o experimento lá e tal. Mas a mensagem é essa, o Paul Vane discute isso. A gente não tem consciência das consequências, até porque elas não estão postas. Vai depender de toda uma correlação de força que vai se aproveitar do evento anterior para conquistar poder, para disputar. Então a gente não sabe quais são as consequências positivas de atos hoje interpretados como ruins e vice-versa. Quais são as consequências negativas, né, de atos hoje considerados positivos? A gente não sabe, mas então por isso que a gente não dá para antecipar, e isso não faz também com que a gente então tanto faz, eu posso ser escroto, pode ser bom, não, a gente usa a nossa ética, aí entra até filosofia, para fazer o que a gente entende que é o melhor, mas sempre com essa autovigilância, com essa discussão histórica de que, no fim das contas, a gente não tem muita consciência das consequências, porque elas não estão postas. E a outra pergunta sobre rede social também. Eu abandonei o Facebook, porque estava me consumindo muito. Eu realmente deu fora, eu achei que estava me atrapalhando e me irritando. É um consumo de coisa maluca, de criança suja de comida, misturado com gente xingando, e misturado com... Aí parece alguém passeando e outro falando bobagem de vacina, aí dá vontade, sabe? É um ambiente muito tóxico que comecei a ficar enojado. Deu fora. E eu tenho um artigo que eu escrevi no Observatório da Imprensa, deve fazer uns quase 20 anos já, sobre um problema grave da era digital, que é a vulnerabilidade e a instabilidade dos dados. A gente sabe, o Humberto Eco acho que brincou alguma coisa nesse sentido, olha, a gente consegue acessar livros aí medievais, mas eu não sei se eu vou conseguir abrir meu pendrive na semana que vem. Então, esses dados são muito instáveis, sites abrem e fecham. O artigo que eu escrevi foi quando o UOL deletou, assim, milhares de sites pioneiros da internet quando eles fecharam o serviço de hospedagem. Então tinha muito site que simplesmente sumiu do mapa. Isso é muito recorrente. Pra você ter uma ideia, eu escrevia no Huffington Post, de vez em quando, como voluntário. Aí, de repente, o Huffington Post Brasil decidiu fechar as atividades. Fechou. Os meus artigos todos sumiram, desapareceram. Então, eu tento meu computador, um ou outro e tal, mas desapareceu. Então, é uma mídia muito pouco confiável. Por isso que eu falo com os meus amigos no Science Vlogs, galera, redundância é o segredo. Tem que ter backup, deixa os vídeos em 2 ou 3 plataformas, guarda isso em outros lugares. Tem uma iniciativa archive.org, né, mas que não consegue guardar tudo. Então, acho que tem aquele ditado, se você tem 2, você só tem 1. Se você tem 1, na verdade você não tem nenhum. Então, o que você não tem que fazer cópia em lugares diferentes, para a gente garantir esse material. Concordo, material maravilhoso, e que inclusive há um novo ramo nas humanidades, que são as humanidades digitais, que é a aliança entre as humanidades e as ciências da computação
para você trabalhar com Big Data, né? Porque são dados infinitos, assim, dados, é muito dado. Então a gente precisa do auxílio dos computadores para ajudar a processar aquilo. Já tem muita gente trabalhando com isso e a gente realmente espera que historiadores, com certeza, se a gente tiver acesso, historiadores vão se divertir tremendamente com isso que está acontecendo hoje. Além do fato, né, de que, como são empresas privadas, a gente possivelmente, eu ainda acho que a gente vai ter um grande vazamento. Ou um grande apagão, ou um grande vazamento, ou ambos. Então, esses dados todos que a gente apagou, que a gente botou em privado, que buscas de internet, Google, acho que isso tudo um dia ainda vai vazar. Ou as empresas um dia vão fechar. Então a gente não sabe. Onde mais eu perdi? Não, acho que foram esses dois. A maior tragédia para o cidadão comum é o seguinte, André, nesse sentido aí que tu falaste. A gente não tem mais foto impressa na lógica nossa. O grande figurão tá no jornal, tá na revista, que ainda existem, é nicho, mas ainda tá lá. Agora, nós, cidadãos comuns, por exemplo, a minha filha, tá? Se não fosse uma meia dúzia de fotos que a gente imprimiu para fazer ali um quadro, assim, ela não teria nenhuma foto, porque, ao mesmo tempo, ela tem foto... ela tem muito mais foto do que minha, né? Porque tem milhões de fotos. Só que, por exemplo, assim, ela já nasce numa geração digital, ali, 2012, né? E sério, se não fossem as fotos que a gente imprimiu ali para fazer um quadro, assim, da família, não teria foto analógica nenhuma. Então, na verdade, sei que tu fala... Porque todas essas fotos, assim, ou tá na nuvem lá do Google, do próprio celular que a gente tira, ou tá no Face, ou tá no Insta. Vamos dizer que, por exemplo, o Face e Insta é do mesmo dono, aí resolvem fechar e tal, explica tudo. Já acabou a nossa história fotográfica, né? Enquanto, por exemplo, nossos pais, nossos avós têm aquela caixa, né? Aquela caixa de foto lá que gosta de um evento lá, tá mostrando para todo mundo. Isso aí é uma grande loucura, seria uma tragédia inicial já, né? A gente se deparar com um momento que de repente, putz, as minhas fotos dos meus últimos anos, dos meus últimos 20 anos não existem mais porque o site fechou. Isso não é se vai acontecer, é quando, porque vai acontecer, mas tem solução, é redundância, deixar em backups em empresas diferentes. Mas isso já aconteceu várias vezes. Não tem nem mais a maquininha, né? Porque eu me lembro que até uns 10 anos atrás tu ainda tinha uns pontos, umas maquininhas que tu botava o pendrive e elas saíam a foto ali. Hoje em dia eu acho que nem tem mais. É bem nicho, né? Aquelas Polaroids e tal. Mas esse problema já aconteceu, Fábio. Por exemplo, pega aí os disquetes, essas mídias antigas, quanto dado não foi perdido? VHS. Quantas famílias não gravaram momentos que não tem nem onde passar isso mais? Aí vai se deteriorando, fitas cassete. Eu lembro que minha mãe gravava um monte de coisa, foi se perdendo, porque não há mídia para isso. Os próprios CDs, né? Hoje já era. Os próprios DVDs. Então, o que tem hoje, meu computador não tem mais leitor de DVD. Então, meu também não. Sabe, eu acabei de vender meu carro, tinha CD. Né, porque eu não trocava porque era um CD muito bom, né, um Bose. Aí se eu fosse trocar por uma multimídia tradicional, custava quase o preço do carro, aí não, né, uma mídia daquela mesma marca. Agora o carro se foi, eu vendi, eu fiquei com o meu porta-CD olhando para ele, né, porque não tem mais onde reproduzir aquilo. Ele vai se tornar que nem eu até tenho aqui uns jogos antigos aqui, né, de videogame e coisa... Ele vai se tornar isso, vai se tornar um souvenir, uma decoração, uma lembrança de uma outra época, que reproduzir mesmo a gente não vai ter como. Agora o analógico mesmo, que nem assim a foto impressa, ela tá ali, entendeu? Ela tá viva, a gente tinha que repensar, ou o próprio livro, sabe? Sabe que para estudar, eu tenho isso, eu sou um cara assim que eu não entro nessa briga do impresso ou PDF. Quando eu vou estudar, eu pego o PDF, porque eu copio e colo,
eu dou Ctrl L, eu dou Ctrl F, entendeu? Ele é melhor para estudar quando eu vou escrever um artigo e tal. Agora, quando eu vou ter a minha leitura, eu vou acumulando a papelada aqui e eu não vendo livro, não dou livro. Eu vou acumulando, porque eu vim de uma família que não era leitora, então essa biblioteca aqui vai para minha filha, vai para meus netos depois. Eu sou acumulador de livros. Ah, pois é, bom demais. Mas é uma boas discussões. Vamos. A gente podia já marcar uma live para daqui a 10 anos e olhar esses últimos 10 anos. Eu gostaria de fazer uma live, marcar no teu canal quando voltasse lá no. Pois é, eu tô precisando, mas eu lancei um vídeo esses dias de 2 minutos. Mas, nossa, eu fico 6 meses assim, sem lançar. Tô precisando mesmo. Desde a nossa última live, né? Estamos combinando. Mas, nossa, tá muito corrido. Eu terminei o ano à base de anti-inflamatório e relaxante muscular, porque eu fiquei sem andar, de tanto ficar sentado em cadeira. Eu amanheci um dia assim, sem andar. É o trabalho perpétuo, mas dá um toque lá no pessoal da faculdade, assim. Olha, eu tenho aqui a minha carga, porque a gente, professor, tem a carga horária assim, divididinha, né? A gente tem que respeitar isso nesse ambiente remoto, porque, sinceramente, olhando as políticas públicas aí, vai mais vários meses ainda, né? Então, né? Vai lá, professor, dá esse cuidado aí. Não, tem que aprender com os erros, né? Para errar erros diferentes, pelo menos. Não errar os mesmos. Para finalizar a nossa live, eu peço ali uma frase. É uma frase, assim, que, aliás, até hoje ainda, os posts com frases ainda fazem bastante sucesso, né? 10 anos de Facebook, agora o Instagram, uma frase que nos faça refletir, por favor, professor André. Boa noite, mas não se iluda. Boa noite, mas não se iluda. Tá ótimo. Ou então, bom dia, mas não se iluda, melhor. Tá certo. Então tá, professor, eu agradeço a tua presença ainda aqui virtual, a tua existência. Opa, bom demais. Genial falar com você mais uma vez. Com esse mestre aqui eu aprendi, né? Esse negócio assim, ser grato pela existência do outro é algo fabuloso, porque assim, o tempo e o espaço são as duas maiores magnitudes do cosmos, né? E a gente conviver no mesmo tempo em espaços tão próximos é algo fantástico. Então, gratidão, professor André. Bacana demais, não, fabuloso, foi muito bacana, sempre genial falar com você. Vamos combinar no meu canal, eu só preciso, respirar, mas a gente tem que combinar assim, imagina, sentar e fazer. Isso aí. Obrigado mais uma vez, bom trabalho, manda ver, você faz um trabalho civilizador nas redes, no Facebook há tanto tempo. Eu te acompanho já um tempão. Quanto tempo faz? Desde, sei lá, 2014. Já faz 10 anos. 10 anos. Entrei em 11, direitinho. Acho que ali por novembro de 2011 eu entrei eu entrei de uma vez só, assim. Eu entrei Facebook, blog, entrei tudo, assim. Estamos aí até hoje. Então, não, 10 anos. Aliás, se tudo der certo, é novembro, se tudo der certo, fazer uma festa presencial. Aí eu não sei, Londrina, Porto Alegre, logo ali, né? Sim, não. Depois que passar essa pandemia, eu acho que vai estar todo mundo louco para viajar, vou te contar. Novembro eu acredito que sim, se a vacinação progredir até novembro, eu acho que tem uma boa perspectiva aí para fazer realmente um evento presencial, 10 anos filosofia hoje. Você tá otimista, mas vamos torcer. Vamos torcer. Então, mas valeu demais. André. Obrigado mais uma vez pelo convite, Fábio. E obrigado. Continuamos nos falando. Opa, quase caiu uma luz. Vamos lá. Até a próxima. Quem está assistindo, dá o like, compartilhar, comentário. Aproveita a degustação. E se tiver o interesse, claro, compra o livro do professor André, ajuda aí o trabalho dele e também nos ajuda aqui. Eu botei ali o comentário, tem o Pix, tem as estrelinhas, tem o membro do Facebook, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.